E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualizo para mais um vídeo. Crédito do trabalhador, carteira assinada, empréstimo consignatório através da CLT. Vamos lá, cuidado. Por que cuidado? Algumas coisas que eu vou aqui conversar, eu quero expor a minha opinião a respeito desse empréstimo para você tomar cuidado. E lógico, como é um vídeo e vocês têm o direito de comentar, eu tô vendo que eu tô tendo muito hater, porque eu falei que de repente esse empréstimo não viria para negativados. E não é que eu não quero que vá para negativados, eu sou negativado, eu me interesso muito, mas a gente tem que entender sobre garantias. O governo, por tudo que eu li, a MP do próprio processo desse empréstimo, que esse empréstimo ele foi feito em 2013, se eu não me engano, foi a medida provisória para isso. E agora teve uma alteração, mas ainda não teve as aprovações necessárias, pelo que eu estava entendendo. E com isso, a garantia do FGTS ainda não saiu. Então acredito que no primeiro momento vai ser liberado empréstimos, tudo com cautela. Por quê? Porque para todo empréstimo, independente do posicionamento do empréstimo, se é consignatório, tem que ter uma garantia. E a carteira digital é uma garantia, o e-social está sendo uma garantia de pagamento. Por quê? Porque o teu dinheiro não vai cair na tua mão para te pagar o banco. Vai cair direto em fonte. Essa é a primeira garantia desse processo de empréstimo. Mas o que vocês têm que ter atenção? Atenção no seguinte, esse empréstimo é totalmente diferente dos outros empréstimos, porque uma das primeiras razões de garantia deles, que além do salário, é garantir o teu FGTS. E vamos lá, eu tô querendo expor futuro para vocês, tá? Pegasse o empréstimo, vinculasse o teu salário, permitisse 10% do FGTS e também a multa rescisória. Pegou o empréstimo, fosse lá, apagasse o fogo no primeiro momento, ou tu utilizou esse dinheiro em outras coisas, e uma dica que eu te dou, não use o dinheiro para comprar coisas, bens, nem nada. Porque o dinheiro que eu estou percebendo aí, a taxa é de 2 a 3%. 2 a 3% em 36 vezes é 150 quase por cento a mais do valor que tu pegou. Então tu vai pegar um valor hoje e tu vai comprometer 35% do teu salário por 3 anos. Só que quando a gente pega o empréstimo, a gente já paga uma coisa de uma semana, depois o dinheiro some. Então assim, ó, pensa nesse empréstimo para tentar diminuir juros que tu já pagaria, tenta diminuir o prazo que tu vai pagar e não te emociona. Por quê? O perigo que eu tô vendo nesse empréstimo. Quando a gente é funcionário, o que a gente foca? FGTS e a multa rescisória. Porque a multa rescisória, quando a gente é demitido, primeiro, quando a gente é demitido, a gente é pego de surpresa. Mas como o governo tem as iniciativas de seguro-desemprego, que eu não sei no teu caso, tu vai poder tirar o seguro-desemprego, porque tem algumas regras básicas, e também com aquele teus 40% da multa. Porra, tô com uns 40% da multa garantido, que isso aí te dá um respiro financeiro para aquelas contas que vocês têm que ainda não trabalhando vai estar um problema. Mas olha só, no momento que tu pega o empréstimo agora, no presente, usa ele e tranca os teus 40%, tu imagina se tu é demitido sem saber, e aí o governo vai pegar esses 40% para pagar a tua dívida. Tu não tem dinheiro. E aí tu saiu da empresa sem dinheiro, só vai receber os cálculos ali normais, que é 13º proporcional, férias proporcional, aviso prévio. Então, se é indenizado ou não, tu vai receber aquelas verbas rescisórias, mas o FGTS, que é o plus, aquele que a gente consegue ficar tranquilo, tu não vai ter mais. Então, gente, muito cuidado com esse empréstimo. É que nem a gente fazia a questão do FGTS. Ah, mas é bom fazer o saque de aniversário, tá o dinheiro parado. Beleza, só que aí tu tranca a multa rescisória. Tu não consegue sacar ali, né? Alguma coisa. Tu tranca um FGTS que é um dinheiro que tu queria. Só que ao mesmo tempo tu tá trancado porque tu tá no vínculo empregatício. Até beleza, mas assim, ó, tu trancar 40% da tua receita ali do FGTS, o a mais, né? Pra cobrir um empréstimo. E o melhor, pior, né? Não é nem melhor. Tu vai ficar sujeito ao quê? Ao próximo emprego. Se tu demorar 4, 5 meses para receber o dinheiro que tu tá devendo, ele vai sofrer ajuste, reajuste,
A gente não sabe ainda qual é o valor da correção. Pra depois, quando tu voltar a trabalhar, começa a voltar o desconto. Aí tu fica, às vezes, 3 meses, 4 meses desempregado, porque a gente sabe que às vezes é difícil conseguir retomada de emprego. E aí tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo dívida. E aí quando tu volta a trabalhar, qual é a primeira coisa que tu vai pensar? Olha, vamos fazer um favor pra mim? Será que tem como tu não assinar minha carteira agora até eu ficar aliviado financeiramente pra poder descontar porque eu tenho um empréstimo do governo? Vocês já pensaram em todas essas possibilidades? Eu tô querendo aqui ajudar vocês a refletir. Cuidado com esse empréstimo. Não te emociona. Não é uma coisa assim, ó, tá te entregando com uma taxa de 1%. Não, eles estão te entregando com uma taxa alta. Mesmo 2, 3% é alto. É alto, a longo prazo é alto, gente. Então assim, ó, eu não sei qual é a tua taxa que vai ver, mas através do público que eu conheço do meu canal, eu sei que a taxa vai vir alta. Porque o banco não tem garantia. A taxa Selic tá 14% ao ano. 14% ao ano, no mínimo 1% é só a Selic. Aí tem o spread bancário, que vai a 2. Vamos botar que o mínimo do mínimo essas taxas vem a 1,80, 1,90. Tudo bem, mas eu sei que a maioria não vai vir essa taxa. Então vamos abrir o olho. Cuidado, gente, para pegar um empréstimo pela emoção. Emoção. Vinícius, qual é a melhor maneira? Para que eu devo tirar o empréstimo? Sinceramente, só para pagar juros. Diminuir os juros. Eu pago uns 6% em algum empréstimo, alguma coisa, baixa os juros. Não aumenta a parcela para pegar troco. Vocês estão segurando o salário de vocês, debitando. É bom? É. Para a taxa? Ótimo. Mas a taxa Selic tá alta demais para ser bom. Alta demais. Tudo que tu for usar vai gastar, tu vai comprometer a tua renda por anos. Às vezes tu pode comprometer os teus 40% de fundo de garantia. Tu pode comprometer depois o teu próximo emprego. Gente, cuidado. Eu não tô querendo ser negativo, mas dinheiro muito fácil às vezes é um problema. Aí tu vai lá, tu te empolga. Mas tô com um empréstimo aqui. Hoje eu vou comprar um celular que tu nem precisava. Eu vou comprar um ar-condicionado que tu até então tu tava conseguindo suprir pelo ventilador. Tu começa a fazer compras desnecessárias e o teu salário que vai ser comprometido. E 35%, gente, quando tu não tinha, vamos supor, eu vou entrar aqui na leitura que tu não tinhas empréstimo nenhum, tá? Tirando as pessoas que já têm empréstimo. Tu não tinha. Agora, 35% durante 1, 2, 3 anos é um empréstimo. Tu vai viver com 70% do valor que tu ganha? Então abram o olho, pessoal. Esse empréstimo é bom até ali. Vamos ter cautela, não vamos se emocionar. Cuidado. Cuidado, porque o grau de endividamento é alto e o nosso governo, infelizmente, ele está aumentando muito. A inflação está comendo o nosso dinheiro. Então, o dinheiro que tu pegar hoje vai valer muito menos no futuro, só que tu vai continuar pagando ele. Então, pessoal, não estou querendo ser negativado. É um alerta. É um alerta porque eu acho que vocês merecem ser alertados. Eu acho que vocês merecem uma conversa amiga. Não coloca aí, não vai me dizer que eu sou negativo e um monte de besteira que eu ando ouvindo, simplesmente pelo fato que eu me posicionei que o empréstimo não viria para todos os negativados. E eu ainda acho que não. Tanto que na live que eu abri aqui na quarta-feira, que os caras começaram a me marretear, no final entrou um bancário e eu perguntei, cara, me responde por favor, se quiser, olha a live que eu fiz o último, olha ali no final, faltando uns 10 minutos para encerrar a live, eu pergunto, cara, tu pode me explicar se realmente vai ser liberado o empréstimo para todos os negativados? E ele disse que não, vai depender das garantias, é o que eu venho falando o tempo todo. Garantias qual? O FGTS, o salário, e não é para todo mundo ainda. O governo está tentando entender como é que ele vai vincular uma garantia num processo. Carteira de trabalho não é garantia. É garantia quando tu tá empregado. Quando tu não tiver empregado, não é mais garantia para eles. E o banco quer dinheiro. O banco não quer expectativa de recebimento. Ele quer o dinheiro. Pessoal, eu espero que eu tenha te ajudado a pelo menos abrir um pouco a tua mente sobre esse empréstimo. Cuidado. Cautela. E vocês fiquem todos com Deus. Se gostou desse vídeo, deixa teu like e inscreve no nosso canal. Valeu.